Fala varão, fala varoa, sejam bem-vindos para mais um Crentez Cast, a linguagem do crente. Nós vamos bater um papo hoje aqui, vamos levar para você um pouco daquilo que a gente fala na linguagem do crente. Você que é crente, seja bem-vindo. Você que não é crente, seja bem-vindo mais ainda, né, para você entender aqui um pouquinho do que a gente fala, para você desmistificar certas coisas que a gente às vezes fica meio refratário por aquilo que a gente não conhece. Então, eu quero que você entenda que quando a gente é crente, cristão, evangélico, né, que a gente pode ter uma vida, a gente pode continuar jogando bola, a gente pode continuar se alegrando, a gente pode continuar frequentando a praia, não tem problema nenhum. É um pouco disso que a gente quer trazer aqui. E você que é crente também, você de todas as denominações, a gente quer dizer a graça e a paz do Senhor, a paz. Boa tarde também, né? Então sejam todos bem-vindos a mais um Crentez Cast. Quero agradecer também aquelas pessoas que têm nos ajudado, têm contribuído de alguma maneira, principalmente a Unicalize. A Unicalize você vai fazer, olha que legal, ó. Olha essas canecas personalizadas aqui, ó. Então a Unicalize, ela vai e faz para você canecas personalizadas entre diversos outros materiais personalizados, a Unicalize vai fazer para você. Aí, se você quiser fazer orçamentos, né, entre canecas, squeezes, tantos outros materiais, azulejos e tudo mais, é só você entrar lá, né, nas redes sociais da Unicalize e você orçar. Também quero agradecer aqueles outros apoiadores e diversas outras empresas aí que têm conversado com a gente para poder ser apoiador também aqui do nosso Crentez Cast. Antes da gente partir para o nosso bate-papo, você que quer fazer um podcast como esse, ou melhor do que esse, porque com certeza você se comunica melhor do que eu, é só você entrar em contato também aqui com a Faís Produções e saber como que você faz para fazer, né? Você pode modular totalmente essa estrutura da forma que você preferir, como você achar melhor. Você pode fazer em outros formatos também, né? A gente dá dica pra galera, eu quero usar só um microfoninho, quero fazer num bistrô, sentado no sofá, ao ar livre. Tem diversas maneiras que você pode fazer esse bate-papo, né? Esse videocast. Então, você quer gravar um curso? Fale com a gente também da Faís Produções. Entra no nosso site, faisproducões.com, faisproducões.com, e você vai ver um pouco do nosso portfólio e você vai poder fazer aí o seu material. Eu quero convidar você também, eu não sei qual plataforma que você está assistindo, se você está aqui no YouTube, se você está no Instagram, se você está no Facebook, mas eu quero pedir para você, se você está aí no YouTube, se você seja mais um dos inscritos, você vai se juntar à família que tem mais de 8.000 inscritos, né? Então entra lá, se inscreva também ali no canal da Faís e vai lá dar uma navegada lá nos nossos podcasts. Tem outros Crentez Cast que nós já fizemos, já falamos com diversos pastores de Nova Odessa, Sumaré, Santa Bárbara do Oeste, os presidentes do Conselho de Pastores, outros amigos, bate-papo bem legal. Falamos já com o Xaropinho, com o Eduardo Mascarenhas, sabe o Xaropinho do Ratinho? Eduardo Mascarenhas, que faz o Xaropinho, é um pastor e já falou com a gente também. Tá bem legal o bate-papo com ele ali, ele conta a história dele extraordinária, muito interessante também. Então, tem vários podcasts que você pode entrar e outros materiais que você vai encontrar aqui no YouTube da Faís Produções. Também nas nossas outras redes sociais, diversos materiais interessantes, cursos, coisas para poder ajudar você aí. Você quer fazer um curso de áudio? Nós temos um curso de áudio lá que você pode acessar. Chega de fazer jabá, porque esse programa aqui não é para fazer jabá. Esse programa aqui é para bater papo. E está aqui com a gente um cara que tem sido referência aqui na nossa região, principalmente, tem evangelizado, tem trazido muitos jovens para perto, que é o Gessé Silva. Muito boa tarde, Gessé, a paz. Boa tarde, querido. A paz, Deus abençoe. Obrigado. Prazer poder estar aqui no Crentez Cast. Deus abençoe todo mundo que está assistindo a gente pelas plataformas e vamos que vamos. É isso aí. O Gessé, nós temos nos juntado aí para poder levantar um pouco, principalmente a juventude, né? É claro, respeitando aqueles que trouxeram o evangelho até aqui, mas eu sempre digo, Gessé, que a gente tem que sempre pensar em agregar pessoas, né? Não, nada contra aqueles que já estão, e não, nem é escopo do nosso bate-papo aqui, mas quando as pessoas vêm falar para mim alguma
refraternidade em relação à igreja de Parede Preta e tal, eu falo, galera, deixa eu falar para você, já é crente, você já sabe procurar a igreja, você já está consolidado, você está feliz, mas a gente tem que pensar naqueles que estão chegando, né? E sempre tem que ser um culto que encante, um culto bonito para Deus, mas que as pessoas se sintam bem também. Então, como eu disse, né, te apresentando aqui, a gente percebe que você tem atraído muitos jovens, né? Tem buscado isso, buscado agregar pessoas, mas principalmente os jovens. Antes da gente chegar lá, Jessé, eu quero que você conte um pouquinho da sua história de vida pra gente, né? Um pouquinho da sua infância e até o momento ali que você teve um encontro genuíno com Jesus. Tenta resumir. Eu sei que Maravilha. com certeza não é muito simples, mas tenta dar Ah, uma resumida pra gente. bastante história, né? Mas antes de entrar nisso, essa coisa que você acabou de falar é muito interessante, porque existe, existem diversas igrejas muito diferentes uma da outra. E muitas vezes o pessoal não entende que Deus utiliza isso como uma estratégia para alcançar diferentes tipos de pessoas. E aí, porque aquela igreja é de tal jeito, aquela outra é de tal outro jeito, mas cada igreja Deus utiliza de uma forma, cada igreja local, com uma característica, com uma identidade, para atingir pessoas que naquele lugar, outra igreja de outro jeito, de outro estilo, com outra estratégia, não atingiria, né? Como Então isso Deus aqui, tem um plano, né? e como isso aqui é um bate-papo, né? Não tem roteiro, não tem nada, não tem ninguém aqui falando no nosso ponto aqui. Explorando um pouco mais isso aí ainda, é, vamos sim, a gente pode falar um pouco da estratégia de Deus para tudo Sim, isso, né? Mas mais do que isso, né? Porque muitas coisas são desnecessárias. Muitas coisas são desnecessárias. Por exemplo, a estamos maior tomando. parte delas, né? É, a gente tá tomando água aqui, mas cara, uma coquinha geladinha, um suco também ali natural, ou suco de saquinho, tanto faz. São coisas desnecessárias, mas a gente gosta de tomar um suco também. A gente gosta de tomar uma coca gelada, talvez uma ração, no sentido ali tem um arroz, feijão e carne, tá bom. Mas a gente quer uma coisinha a mais, você quer uma salada, depois você quer uma maionese, você quer algo a mais Uma ali, picanha. né? Aí você quer uma picanha, você quer, de repente, uma sobremesa diferenciada, tudo. Sim. Então a gente não quer só o trivial. E quando a gente fala que o culto tem que ser, a gente coloca o culto numa caixa, né? Ou Sim. a igreja numa caixa. A estrutura, o desenho, o formato, quando a gente coloca isso numa caixa, num quadrado, a gente acaba sendo medíocre. Eu quero entregar algo que eu considero que seja correto. E Sim. qual que é o grande problema, Gessé? Que a gente percebe. A gente tem o seguinte: se eu gosto, é de Deus. Então, se eu gosto de guitarra, pô, guitarra é de Deus, cara. Olha que som que faz, olha, parece anjos, né? A gente até coloca, né? Mas se eu não É, gosto, nossa, mas que barulho, que barulheira, não sei o quê. aham, Então, e não é bem assim que funciona. E outro sim. problema que tem é que a gente remete o evangelho a quando eu conheci Jesus. Então, se eu conheci Jesus nesse formato, é porque é o certo e ele precisa ser replicado dessa maneira. E esse é o único formato aceitável e Sim. válido, porque o resto não funciona. Então, Esse é o que quando funciona. eu conheci Sim, Jesus, eu tinha uma igreja que ela era toda branca e não tinha nem janela, mas tinha cortina no fundo da igreja, né? Aí fazia desse jeito o culto, tinha essa liturgia, então aí eu dava até, a gente colocava até ali uma desculpa para aquilo. Então, olha, tem que ser tantos louvores, eu preciso começar com louvor assim, depois eu passo para esse louvor, porque o louvor é uma preparação para a palavra. Gente, deixa eu falar para vocês, é difícil eu quebrar isso aqui dentro do seu coração, mas não tem nada disso. Não precisa ser desse jeito. não. Não precisa. Quem falou que precisa começar com a música? Não, e na verdade, de um modo geral, muitas das coisas, não somente na liturgia, como na vida de igreja, tudo é estratégia, né? Tudo é uma estratégia para manutenção da igreja local, para que a igreja local continue existindo dentro daquele formato, dentro daquele. Mas a igreja é essencialmente relacionamento, e muitas vezes, a fim de manter essas estruturas litúrgicas e estruturas organizacionais que a igreja cria com o propósito de criar relacionamento, mas depois isso se perde,
E as pessoas se apegam a essa mecânica e esquecem de se relacionar, esquecem do essencial. E no final acaba sendo aquele que bate na roda do trem. Exato. Chegou um novo e é acostumado com aquela liturgia, mas por que você faz isso? Porque tem que ser assim, porque Deus determinou que assim, cara, não foi Deus que determinou, foi por convenção. A gente É, achou que era melhor dessa maneira, como você falou, para a gente estar próximo por alguma razão, porque era a exatamente. forma mais organizada de se fazer, e continuamos fazendo isso no decorrer do tempo. Se a gente olha assim, na época da reforma, antes da reforma, não tinha nem encanto na igreja. Então, como isso entrou e como se tornou parte da liturgia foi com o Como é que tempo, né? organizou, né? E aí a É, gente vai, poxa, então tem que ser assim. Aí chega um cara, e por que você faz isso? Porque eu faço isso. É como eu tô falando com o irmão meu, e ele falou: não, amanhã é sexta-feira santa e eu preciso comer peixe, porque se eu não comer peixe, não sei o que. Eu falo, mas por que você tá comendo peixe? Você tá tomando umas canjibrinas a semana inteira. Aí de conheço a repente, turma dessa aí. você precisa comer peixe porque aí, mas não, só porque você acha que se você estudou muito, mas você não entende, eu Não, falo, porque a gente nada a sempre ver fez isso. assim. Eu falei, não, se eu quero obedecer a Bíblia, se teoricamente eu estou comendo peixe para obedecer a Bíblia, tem mais uma série de outras coisas que eu preciso fazer para obedecer também, né? Uma delas é não se embriagar. E, Parece o pessoal do jejum de Daniel. Nem vou entrar nisso aí, não. então, assim, né? Isso é muito interessante, né? A gente não queria criar polêmica, não é essa a intenção aqui, pelo menos por enquanto, É, mas, né, falando que a gente faz aquilo que a gente faz, o porquê que a gente faz aquilo que a gente faz. Por que é dessa maneira? Por que é da outra maneira? Então, e mais do que, a intenção não é distanciar ninguém, né? E até os religiosos também, tem problema nenhum se você está por aqui, fique com a gente. isso aí é Fique. uma coisa muito boa. Desculpa te interromper, mas você falou sobre por que as coisas são do jeito que elas são, né? E quando a gente olha, por exemplo, as igrejas mais pentecostais tradicionais e tal, que tem uma liturgia de dar oportunidade para todo mundo e etc. Ah, nossa, que culto longo e por aí vai, né? Muita gente fala, né? Muita gente das igrejas mais modernas, da qual agora a gente convive um pouco mais, né? Mas por que que isso começou? Isso é uma coisa interessante. Quando o avivamento caiu lá em Azusa, em Los Angeles, em 1906, o culto era dirigido pelo Espírito Santo e as pessoas espontaneamente iam à frente cantar louvores, iam entregar uma palavra, iam falar, fazer uma intercessão, enfim, de uma maneira espontânea, dirigidos pelo Espírito Santo. E aí, desse modo, todos tinham oportunidade. Então, brancos, pretos, latinos, estrangeiros que estavam lá tinham essa oportunidade de, sabe, entregar algo diante do Senhor. E aí, por isso, depois, com o tempo, isso se tornou liturgia no pentecostalismo. Mas pouca gente sabe disso. E por que Por que começou, que, né? e por que que existe, qual é a funcionalidade disso, Mas olha a né? seriedade. Teve uma vez que a gente estava, né, como que a coisa pode ficar complexa. Uma vez nós estávamos num culto, abriu oportunidade para dar testemunho, né, nesse hábito aí, Sim. né, de origem pentecostal, como você falou e Aham. tal, uma oportunidade para dar testemunho. O irmão pegou o microfone e começou a contar o seguinte testemunho. Não, porque eu estava em casa, aí um vizinho meu começou a me irritar, eu estava muito nervoso, eu peguei uma barra de ferro e ia dar na cabeça dele. Não, calma aí que pior. Aí ele Ah, fica bem, olha, muito bom. e aí eu peguei essa barra de ferro e aí eu ia dar na cabeça dele, mas pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo tocou no meu coração e eu coloquei aquela barra de ferro e não bati na cabeça dele. Irmãos, tipo assim, se eu deixar a live no ar lá, depois a gente teve que deletar até, né, a live lá, porque olha que testemunho, né? Olha que interessante isso. Então, hoje existe uma filtragem maior disso, né? Porque a intenção, como você falou, por que que acontecia? Porque o Espírito Santo dirigia. Hoje, porque eu acho que todo mundo, eu chego na igreja, eu acho que eu tenho alguma coisa para falar. O outro também chega, também acha que tem, mas tem coisas que é para mim. Deus falou para mim, para o meu consumo, para minha edificação. Nem tudo aquilo que Deus fala para mim, eu preciso compartilhar com outras pessoas. E algumas coisas sim eu preciso, mas é interessante. Mas voltando ao princípio de tudo, meu irmão É, Gessé, isso é bom. eu quero que você conte um pouquinho da sua história para Show. quem está chegando agora aí, para que as pessoas te conheçam um pouco mais. A gente tem um grande problema, e eu posso falar isso.
e a gente pode falar mal da nossa categoria, entre aspas, né? Só quem É, tá dentro pode a gente pode falar, né? pode Diz que reclamar. não tem negócio do lugar de fala. A todo lugar de Então, a gente fala, tem lugar tem de lugar de fala aí fala. agora, por quê? Cara, qual que é o problema de pastor? Pô, mas o que que esse cara tá querendo? Né? Por quê? Por que que tá esse envolvimento? Por que que tá atraindo esses jovens? Por que fazendo o culto aqui, o culto lá? O que que ele quer com isso, né? E é importante, às vezes, de repente, o pastor não vai. Não são todos os pastores que vão sentar aqui para assistir o nosso podcast, mas faça uma fofoca santa. Né? Você que é membro de uma igreja e está assistindo aí, não, pastor, eu tem um trecho lá do podcast lá que eu ouvi lá do Gessé, e ele falou o porquê, ele falou de onde ele veio, ele contou um pouco da história dele, por que que ele está animado de poder animar pessoas, né? Então a gente vai chegar nisso durante o nosso bate-papo, e aí com certeza isso pode ser disseminado para outras pessoas, né? De repente alguém pergunta, mas quem que é você? Ó, tá aqui o link. Uhum. Assiste um pouquinho aí, que eu tô falando quem sou eu, da onde eu vim, para onde eu vou. E eu tive muitas oportunidades também de fazer isso em diversos movimentos que a gente já pôde participar e quebrar muitas coisas no coração de pastor que estava preocupado, que fica preocupado, e é justo ficar preocupado. O que que os meus jovens estão ouvindo? Sim. Por que que eles estão se aglomerando ali? Que quer montar uma igreja? Tal, não sei o quê. Então, E é uma é, preocupação super válida em é muitos contextos. extremamente válido, porque você não quer que a ovelha que você, né, escolhe a melhor comida ali para ela, que ela coma qualquer capim, né? Então você quer que ela coma ali uma comida que dá uma substância para ela também e que não vai trazer problemas para ela lá na frente. Então é muito importante isso. Então, isso, além de tudo, também Uhum. serve esse nosso bate-papo aqui para aqueles que ainda não te conhecem, te conhecerem um pouco mais. Então, Com certeza. E isso é muito interessante, porque eu vim desse contexto de família pastoral, né? Pentecostal, Assembleia de Deus, raiz, plantadores de igreja, né? Então, até meus 10 anos de idade, eu morei em 7, 8 cidades diferentes, plantando igrejas ou revitalizando igrejas, enfim, família pastoral ali, acompanhando o pai e a mãe no ministério, né? E aí eu cresci nesse contexto de fazer culto ao ar livre, evangelismo de folheto, culto com um monte de oportunidade, expulsa demônio e línguas estranhas e escatologia do fim dos tempos, no culto de ensino, tudo isso aí, toda essa dinâmica, né? Eu cresci nesse meio, aprendi a cantar nesse meio. Quando meu pai até conta, ele fala, ah, fez 2 anos de idade, começou a falar, já conseguia segurar o microfone na mão, pôs o microfone na mão para cantar, já era assim, né? assembleiano. É, raiz. E aí já ia, eu aprendi a tocar bateria, foi o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar com 7 anos de idade ali. Dentro desse contexto, não tinha tinha só a bateria, não tinha o baterista, na tarde da benção ia lá, tocava bateria, fui aprendendo a tocar bateria, e assim por diante, né, muitos músicos inclusive, né, parênteses rápido, que hoje, não caminham com Jesus, têm essa referência de terem aprendido e de terem feito da igreja uma escola musical, de terem feito da igreja uma escola, porque realmente a igreja oportuniza isso, né? De alguma forma. Pelo menos oportunizava, eu acredito que continua sendo assim na história de muitas pessoas, né? Mas eu cresci nesse contexto, meus pais se separaram, né, em 2006, e após algum tempo meu pai continuou. Olha, tem uma mini bateria aqui agora, É, olha só. isso aqui sempre fez parte aqui do meu. Ó, aí sim, ó, agora, ó, a mini bateria aqui tá ali, né? Sempre fez Ó. parte do meu cenário, essas bateriazinhas aí do Crentez. Muito bom, legal demais. Aí sim. E aí eu cresci dentro desse contexto, quando meus pais se separaram, a gente continuou ali, né. Eu lembro de uma história que eu comecei a jogar futebol, tinha meus 11 anos de idade ali, 11, 12 anos, jogar futebol de campo, ia sempre em treinos, né, futebol de base, tudo mais, que tinha projetos lá em Santa Bárbara do Oeste, que é a minha terra natal, Santa Bárbara do Oeste, então eu rodei várias cidades, depois eu voltei para Santa Bárbara, né. E aí, eu lembro que um dia eu estava lá no meio do jogo, assim, e jogando normal, assim, e eu estava assim, naquele momento da adolescência que a gente fica meio: "Ah, não sei se é isso que eu quero mais, né, igreja, Deus, não sei o quê, tal".
meio cansado disso, né? E aí, eu estava normal ali jogando, e aí de repente o árbitro do jogo, que era um veterano, né, virou para mim do nada e falou: "O que que você tá fazendo aqui? Seu lugar não é aqui, volta para a igreja, vai lá cantar, vai fazer outra coisa". E ele, tipo assim, não me conhecia, nunca tinha me visto cantar, nunca tinha me visto nada, assim, nada, zero. Falou: "Seu lugar não é aqui, volta para a igreja, vai para lá, que lá é seu lugar". E eu fiquei, tipo, sem entender nada, assim, tipo: "Caraca, o que que aconteceu, né, aqui?". E aí 2 semanas depois eu tive uma contusão que por 6 meses eu fiquei afastado, nunca voltei a treino. Então, nunca consegui, né, voltar a treino. Hoje eu jogo até, mas por brincadeira mesmo, e tô nessa vida de igreja, né. Esse foi um dos momentos, né, onde, Deus me encontrou, mas assim, ah, meu pai fala que existe um momento que você conta a história dos outros, e tem um momento que você vive a sua própria história com Deus, né. E em 2016 eu trabalhava no Atacadão, sabe o Atacadão de Santa Bárbara ali? Aí eu era de lá, foi da inauguração da loja, então desde lá Deus já querendo que eu fosse plantador de coisa, né, até no trabalho. E aí, por 2 anos trabalhei ali até que, assim, eu estava em um quadro muito profundo de depressão, com dívidas e com coisas relacionamentos abusivos, muita coisa errada na minha vida, né. E aí eu um dia indo para o trabalho, falei: Deus, eu sei que você não me criou para isso aqui. Eu sei que se você existe de verdade, se isso tudo é real, se tudo que eu vi na minha infância, tudo que eu vi na minha adolescência é real, eu sei que essa vida que eu tô vivendo agora não é a que você tem para mim. Então eu quero viver a vida que você tem para mim, ou eu não quero mais viver. Foi meio que essa conversa, assim. E aí um outro dia, a mesma coisa, e assim por diante, né. Foram alguns dias dessa caminhada fazendo essa oração, até que certo dia, Deus veio e realmente falou comigo, né. Eu ouvi a voz do Espírito Santo falando: "Você realmente quer isso?". Aí eu falei: "Sim". E aí o Senhor me falou: "Então, pede as contas do seu trabalho e vai para o campo missionário. Lá eu vou te sustentar e lá você vai entender o que que eu quero para você". E aí eu fiquei em choque, né, falei: "Nossa, Já tô como todo assim?". lascado, com cheio de dívida. Vai lascar mais ainda, né. É. E aí, eu falei: "Beleza", né, mas fiquei uns 2 meses, assim, relutante, né, até que todas as situações da minha vida se reorganizaram para que isso realmente acontecesse e obrigatoriamente eu fosse para responder ao que o Senhor queria. E no campo missionário, na vida em missões, eu aprendi que mesmo tendo crescido em lar cristão, tendo crescido nesse ambiente de igreja e achando que sabia de tudo, eu não sabia de nada, né. A primeira lição é essa, a primeira lição que a gente aprende é que você não é nada, né, sem a presença de Deus, sem a direção de Deus, sem o que Deus deseja para você, você não é nada. Você pode ter tudo, você pode ter todos os bens, você pode ter todos os recursos, ter toda a história, ter a dialética, ter o talento, mas sem a direção que Deus tem para você, você não é nada. Incrível, falando antes de a gente entrar em outras frentes aí que a gente é legal a gente falar, mas assim, a gente percebe que é unânime, a gente conversou já aqui com diversos líderes e pastores, como o Senhor sempre nos atrai de alguma maneira para Ele. Eu até desde menino, eu estava falando com esse meu irmão aí que quer comer peixe amanhã, inclusive a gente está falando o dia que a gente está gravando isso aqui, eu não sei nem quando que a gente vai soltar essa gravação aqui, mas é quinta-feira, né, amanhã é sexta-feira santa. E a gente, quando criança, vou contar essa história bem rapidamente, que tinha um Sim, tio meu, a gente com muita dificuldade mesmo, assim, financeira, tudo, e a gente era muito pequeno. Eu devia ter talvez uns 10 ou 11, e meu irmão 4 anos mais novo, né, 6 ou 7. E para ele sempre, a personalidade dele também, né, sanguíneo, sanguíneo tudo é festa, e para ele tudo era festa. E meu tio levava a gente na feira. Eu morava em Hortolândia naquela época nem cidade não era, era muito, tudo muito difícil, tudo muito. Hortolândia era o quê? Sumaré ou Hortolândia era Campinas? Sumaré, Ah, distrito de Sumaré, mas a ah, gente vivia muito mais em Campinas, sim. mas era no distrito de Sumaré. Tudo muito difícil, né? E eu sempre vi como não era uma cidade, então não tinha o bairro centro, então Hortolândia era uma grande periferia.
Uhum. né? Então tudo era periferia, era a Sim. periferia de Sumaré, né? E aí meu tio levava a gente para feira e acabava, não é a intenção não era fazer isso, não era ensinar a gente a roubar. Mas não era a primeira intenção, mas no final das contas acabava sendo isso, uma escola de roubo. Então a gente levava uma sacola de feira que existia assim colorida, grande, e eu e meu irmão abria a sacola e meu tio ia roubando, né? Então ele pegou uma vez um peixe desse tamanho, Meu né? Deus. Puxou e caiu fora da sacola. Aí esse meu irmão, como era festa, que para ele tudo era festa, ele pegou o peixe, jogou dentro da sacola, rindo e tal, e eu Meu constrangido com Deus. isso. Eu Sim. extremamente constrangido assim, e a gente falando esses dias sobre isso. Ele falou: "Nossa, você não estava à vontade". Eu falei: "Nunca tive à vontade, nunca gostei de nada disso". Tinha algo ali para mim, não conhecia Jesus, mas tinha algo ali para mim que me incomodava, aquele ambiente, aquele cenário. E bem mais recente, eu estava numa empresa passando um processo seletivo Uhum. e já era formado técnico metalúrgico, um currículo muito bom, tinha trabalhado muitos anos numa multinacional, estava nessa outra multinacional, tinha passado um processo seletivo com muitas pessoas e estava ali entre os últimos ali para ser chamado aí o gerente. Então tinha tipo o líder, encarregado e o gerente. Aí o gerente já estava falando comigo e tal, o gerente virou assim para mim, conversa daqui, conversa de lá e tal. E eu não fiquei pregando, falando nada disso, mas falando de hobby, perguntou o que você faz. Ah, eu faço isso, eu toco na igreja, não sei o quê, conversando. Aí ele falou assim, sem saber de nada também, falou assim: ah, mas você vai ser pastor, né? E eu não, foi, cara, não, não, não. Aí Uhum. ele falou assim: não tem essa intenção e tal. Ah, não. Eu tô falando aqui, mas precisa ter curso para ser pastor, né? Ele falou isso. Só que eu não falei nada para ele, mas eu já tinha acabado de fazer a faculdade de teologia. Já E tinha feito curso de pastor. já tinha feito esse curso que ele queria que fizesse de pastor. Então a gente as pessoas à volta, né, como o árbitro de futebol lá do 3x5 é 15 lá em Piracicaba lá, né? Sendo de Santa Bárbara, mas o pessoal de É. Piracicaba era muito, né, de Santa Bárbara, muito influenciado, né, pelo Uhum. 15 de Piracicaba lá, né? Sim, sim. E esse árbitro aí, com certeza, ele via algo em você ali, foi impulsionado por Deus para te falar alguma coisa, né? Então, assim como Deus usou um jumento lá, Deus vai nos mostrando através de pessoas que talvez nem cristãos são, mas que o Senhor revela pra gente: olha, não é aqui, o É seu verdade. lugar não é aqui. E Deus já falou isso comigo dentro de clube, dentro do Lítero aqui, Nova Odessa, que é um clube. E o que você tá fazendo aqui, cara? Seu lugar não é aqui. Você tá aí, tá se divertindo, tá dançando, mas você não faz parte. Tá vendo que você não encaixa? Você é O um, é meu um... pai contou a anedota a respeito disso. Fala que tem um cara que era crente e tal, mas aí ele pegou e foi para saiu, né, da igreja e tal, foi pro show do Roberto Carlos. O Roberto Carlos aí começou a cantar a música Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aí ele tá lá cantando Jesus Cristo, eu estou aqui. Aí Jesus pega e fala no ouvido dele, fala, eu sei que você tá aí, mas o que que você tá fazendo aí, né? não era pra estar, né? Você Que tá você aí, tá mas aí eu sei, mas e aí, né? agora, interessantíssimo, né? Você falou que nasceu num lar evangélico e falou dessa experiência extraordinária que você teve aí de ouvir a voz de Deus te encaminhando para uma direção. Você considera que foi nesse momento que você aceitou Jesus? Fala um pouco para a gente desse É seu encontro isso. com Jesus. Como você já falou, uma coisa é você viver e contar as histórias dos outros, né? Aí você Sim. começou a contar a sua história. E foi nesse momento aí? Você É, aceitou Jesus? eu acredito que esse foi o ponto de virada, né. Todo mundo tem esse ponto de virada que vai ser a gente chama desse momento de conversão mesmo, né. Uma conversão é literalmente isso, quando você está dirigindo um carro e você vira, você volta, né, você vai para uma direção diferente, né. Então, com certeza esse foi um ponto de virada, assim, aonde, eu não entendi nada, né, porque a minha vida começou a mudar inteira, assim, e toda a rotina, tudo que eu estava vivendo ali, pô, eu tocava na igreja, sabe, tipo, tava ali, mas não tava ao mesmo tempo, entendeu. Então isso é uma coisa até que me leva a pensar que talvez muitas pessoas estão na igreja hoje em dia, mas elas só estão, elas não são. A maioria das pessoas que estão nas igrejas hoje em dia precisam ainda ter esse momento, esse ponto de virada, sabe, esse
ponto, essa eureka, esse momento de conversão, esse momento de se comprometer realmente e de entender realmente quem é Jesus e de caminhar realmente com Jesus, porque uma coisa é você frequentar uma igreja, outra coisa é você ser membro de uma igreja, voluntário, atuante na igreja, contratado da igreja, que seja, você trabalhar full time na igreja. Outra coisa muito diferente dessa é você caminhar com Jesus. Se você puder fazer os dois, melhor ainda, né? Se você puder estar na igreja local, servir a igreja local, caminhando com Jesus, nossa, é o cenário ideal, o cenário perfeito. Mas a verdade é que, né, por conta dos nossos métodos de evangelização no Ocidente, a gente converte as pessoas às igrejas e não a Jesus. E isso é uma coisa que a gente precisa corrigir rota o quanto antes, assim. Isso entra já naquela inicial que a gente estava tendo, totalmente fora do roteiro, mas até porque nem roteiro a gente não tem, mas totalmente fora do que a gente tinha programado, né, do roteiro espontâneo, que é você bater na roda do trem sem saber o porquê que você está fazendo aquilo. Então, o que acontece? As pessoas que chegaram antes, que estão evangelizando ali, que estão, né, nas instituições, são treinadas, ou não sei se a palavra seria treinadas, mas eu acho que é isso, a colocar as pessoas dentro de uma roda, né? Então, ó, você chegou aqui, você vai entrar aqui nesse caminho, nesse roteiro aqui nosso. Qual que é o roteiro? Ó, você vem aqui, então você faz o curso de batismo, você batiza, você começou a caminhar, você vai participar dentro de uma atividade aqui na igreja, e você continua participando disso e vai fazendo. Aí agora você tem que fazer isso com outra pessoa chega na igreja, ela vai, faz o curso de batismo, batiza, pega um cargo aqui e participa. E aí você vai, vira isso, vira um ciclo. Eu tô rindo porque eu já lembrei de uma história onde eu tive que aceitar Jesus de novo numa igreja, lá em São Paulo. E quase fui batizado no mesmo dia, assim. Tipo, e eu tava só visitando, eu já tinha a cristandade, né? Já tava acontecendo ali o movimento e tal, e a gente tava começando a se relacionar com as igrejas ali de São Paulo, da região ali, né? Visitar as igrejas para poder se conectar e tal com os líderes, poder se colocar à disposição mesmo, de poder mobilizar as pessoas e tal, né? E aí a gente foi visitar uma igreja grande lá de São Paulo, não vou falar o nome aqui, né? O pessoal que Deus sabe aí, se você estiver assistindo, né? Você vai lembrar da história. Mas nessa igreja tá lá 1 hora de louvor, 1 hora e meia de louvor, aquela coisa e tal, e depois a mensagem, uns 15 minutos só de mensagem ali, e a mensagem nada com nada, assim, aquela coisa, e aí, assim, ok, tá bom, né? Amém. Estamos aqui, né, para se conectar. E, quem está nos visitando pela primeira vez, no fim do culto já. Eu levantei a mão, os voluntários que estavam comigo levantou a mão também, né? Tava eu e uma, que era uma das integrantes da diretoria na época, né, da direção da cristandade, a Beth. A Beth vai lembrar bem dessa história. E aí a gente levantou a mão, ela não queria, né, porque tem vergonha. Eu falei, não, vamos lá, se tiver brinde, nós recebemos o brinde. Vou levantar a mão. Aí, vem aqui na frente, você vai receber oração. Eu falei, oração, quero, vou lá na frente, vamos lá na frente. Fomos nós lá na frente. Quando eu tô indo na frente, um rapaz começou a me acompanhar. Falou, você tá aqui pela primeira vez? Eu também tô, que legal e tal, e não sei o quê. Aí eu já fui ganhando ele. Falei, que estranho, né? Pessoa, primeira vez aqui já tá assim, né? Geralmente o povo não é assim, né? Você fica tímido, com vergonha. Todo mundo, certo é todo mundo com vergonha lá pra frente. Muito bem, todo mundo lá na frente. Aí quem estava ministrando, porque a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma e tal. Eu falei, legal, é isso que eu quero mesmo, né? A gente sempre quer melhorar, né? Repita assim comigo, Senhor Jesus. Aí eu, Senhor Jesus, eu te aceito, e eu, na minha cabeça, eu não sou um visitante que tô aqui para receber uma oração, por que eu tô aceitando a Jesus de novo? E tava todo mundo aceitando Jesus, aceitamos Jesus, fizemos uma oração inteira lá de aceitar Jesus, aí depois veio os intercessores da igreja, oraram tal por nós, pra gente receber o Espírito Santo, né, que a gente não tinha, a gente era do mundo, né, a gente tava ali. E na época eu já estava nesse caminho para se tornar pastor, né? Enfim.
E aí acabou a oração e tal, festa. A Beth já estava se acabando de dar risada, a moça que estava intercedendo por ela até achou que ela estava endemoniada, foi orar por ela para expulsar demônio. Enfim, né? Beleza, acabou a oração, virei para o cidadão que era visitante pela primeira vez, falei: "Pô, que legal, né, você é visitante, primeira vez aqui, já conversando com todo mundo, né". Aí ele: "Não, não sou visitante não, eu menti". Eu Ai, falei: meu Deus do "Nossa, céu. se esse aqui era o objetivo de converter, já começou mal, né". Por Aí ser ele crente igual você, é, então. aí ele: "Vem comigo". Aí eu: "Como assim?". Aí: "Não, vem comigo". E aí começou uma carreata, assim, pra lateral da igreja, pra porta lateral, e eu fiquei sem entender nada, como assim, vem comigo Vou pra obedecer, né? onde? E foi todo mundo indo, e quando não eu vejo uma menina que era voluntária da igreja e que era da cristandade também na época, correndo com tudo, com a câmera na mão, assim, esbaforida, e falando: "Gente, não, 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 para, ele é pastor". E aí o pessoal virou pra mim e falou: "Você é pastor?". Eu falei: "Sou, tô nessa caminhada aí pra ser". Aí o pessoal ficou verde, falou: "Ah, não, e tal, e não sei o quê". Aí levou a gente de canto, eu salvei a Beth, óbvio, né, senão ela Não. ia aí: "Não, então, a gente vai explicar pra vocês o que que tá acontecendo aqui, né". Então o pessoal acabou de aceitar Jesus, agora a gente explica ali o que que é o batismo e já tem a piscina ali, já vamos Irmão do batizar o céu, os pessoal caras ali viajam, cara. que quiser. Eu falei: Meu Deus do não céu. é possível, velho. Não, tipo, Nossa. se não tivesse a Beth que foi comigo de testemunha, É, não dá pra acreditar, cara, não dá para porque acreditar, meu assim, Deus do céu, né. cara. Então, a gente converte as pessoas à igreja, né, e isso é o exemplo extremo disso, né, ma É quase é inacreditável, mas quase acontece. inacreditável, assim. Cara, isso aí que você tá falando. E outra, Parece até história de podcast mesmo, né, história é, cabeluda de podcast. porque assim, cara, você quer dar uma força pro Espírito Santo, não é por força nem poder, não é por esperteza. Você tem que ser tocado, né? Você tem que querer isso, você tem que, né, ser impulsionado ali. É claro que no começo você chega e você não entende muito bem o que está acontecendo, e tá tudo bem se você puder explicar, se você puder caminhar, né? Mas isso aí me lembra muito, vou contar uma história bem esdrúxula, parecida com essa que eu estava me lembrando, até antes de você contar essa história, mas é exatamente isso. É você participar de um. Você tem que entrar naquele roteiro. Você tem que encaixar naquele roteiro. Eu, jogando bola também, jogava bola várias vezes por semana, jogando bola com o pessoal da igreja, era jovens contra adolescentes, eu era líder de jovens, mas os adolescentes não era o líder, não eram os jovens, eram os líderes que estavam lá jogando, né? Então o time dos adolescentes era até melhor do que o dos jovens lá, né? E eu que tinha marcado o jogo. Fui lá, 5 minutos de jogo, eu jogava salão, nunca machucava, só site, machuquei, estourei o joelho. Puxa vida. Beleza, aí tava com dor, tá, mas precisava fazer o exame. A Uhum. dor, mas a dor, qualquer remédio ali, não ia ter o que eu fazer, né, e tal. Aí eu cheguei no hospital, na emergência lá e tal, que era o caminho que tinha que ir. Aí, ó, eu tô com uma dor e tal, mas eu queria fazer o exame, né, eu queria passar pelo ortopedista aí e tal. Ah, não, mas você precisa entrar aqui na triagem aqui e tal. Eu falei, mas tudo bem, mas não é. Eu não quero passar aqui para médico. Eu queria. Não, não, mas você tem que entrar na triagem. Beleza, eu entro na triagem. Aí cheguei na triagem, contei pra. Então, isso eu falei com o recepcionista. Sim. Cheguei na triagem, contei pra pessoa da triagem. Ó, tá, estourei o joelho, acho que o joelho jogando bola e tal. Queria fazer o exame pra ver e tal, tal. Ah, entendi. Mas aí você vai ter que passar aqui nesse médico. Ah, beleza, então tudo bem, coloca minha ficha lá. Colocou minha ficha lá. Aí passei pelo médico. Aí cheguei no médico, ô doutor, tudo bem então? Mas sabe o que que é então? Eu precisava passar num ortopedista, porque eu machuquei o joelho então. Mas você vai ter que passar ali pela medicação. Eu falei, não, mas doutor, mas tá tudo bem, porque a dor, você tá com dor? Tô com dor, mas a dor, toma um remédio em casa, qualquer um ali, né? E já passa, né? Uhum. Mas eu preciso de. Ah, mas aí você tem que passar pela medicação ali, eu tenho que jogar você na próxima, na Na trilha, certo que esteira. você caiu na esteira, irmão. Aí beleza, então, eu vou na medicação. Eu cheguei na medicação, o cara pegou assim, mas como assim? É, como assim? Você, ortopedista? Isso, eu preciso do ortopedista. Aí o médico falou que não entende muito bem, que ele é novo aqui e tal. Aí falou que ia passar para vocês mandarem. Ah, mas calma aí então que eu vou chamar lá a pessoa responsável por Nossa, que conta disso. Aí rolê, foi né. lá chamar a pessoa responsável. Aí veio a pessoa responsável e tal, tal. Então, mas hoje não tem ortopedista. Você vai ter que vir aqui amanhã
Tá, Você falei, tava vou ter que quantas vir horas já amanhã. lá Não, nessa brincadeira imagina aí? só, numa emergência de, né, no pronto-socorro. Beleza, amanhã eu vou. Aí cheguei amanhã, falei, ó, vim aqui porque o ortopedista tá lá embaixo, falaram que ele chegava às 8. Então, quase 8 eu vim aqui para passar pelo ortopedista. Não, mas não pode. Você tem que passar pelo triagem. Falei, mas Não é possível. um ortopedista, não, mas não... Aí eu cheguei na triagem. Não, mas não pode, você tem que passar pelo médico. Falei, mas, viu, ortopedista lá embaixo, falaram que ele ia estar aqui hoje. Não, não pode. Aí eu cheguei no médico e falei, médico, ortopedista lá. Ah, mas não pode, você tem que ir na medicação. Falei, mas, viu, doutor, já passou das 8, o cara vai embora. E eu precisava. Não, não, eu fui na medicação, o cara pegou. Não, calma aí que eu vou chamar a pessoa lá. Chamou a pessoa de novo. Só que eu não sabia o que essa Aham. pessoa era. Eu achei que era uma pessoa que. Aí essa pessoa veio, conversou comigo, expliquei toda a história. Eu tava machuquei, jogando bola e tal, meu joelho tá aqui, tá inchado, tá doendo. Eu preciso passar pelo ortopedista. Aí tem que passar por tudo isso aqui para poder ir pro ortopedista. Ah, então. Mas você vai ter que ir lá na recepção lá de baixo para poder falar lá então. Eu falei, puxa, não era só ter falado isso para mim? Tudo bem. Fui na recepção de baixo. Na hora que eu chego na recepção de baixo, tinha 2 guichês, né? 1 e o 2. Essa pessoa ela foi pelo caminho por dentro, e eu não sabia quem que era essa pessoa nem nada. Ela foi pelo caminho de dentro. Na hora que eu cheguei lá, ela estava em um dos guichês lá de baixo. Era a pessoa que atendia no guichê. Ela estava no 1 e eu caí no 2. Aí eu tive que explicar tudo de novo no guichê 2. Olha, eu estourei o joelho, tá? Preciso passar pelo ortopedista. E a pessoa ali no do 1. Assim, né? Eu falei, cara, eu tô zoando com a minha cara, não é Não é possível. possível. Tipo assim, por que que eu contei essa história, né? Porque, cara, o evangelho não é sobre uma engrenagem. O evangelho é sobre pessoas. Jesus, cada um tem uma abordagem. Com você foi dessa maneira. Você tem que fazer 3 orações, sei lá quantas orações você teve, e afrontando quase ali, provando Deus, mostrando sua indignação, falando, Deus, sabe? E aí ele foi e se manifestou. Você quer? Então você vai ter que fazer, você vai ter que sair disso tudo e pedir a conta. Você vai ser chamado de louco porque você está pedindo a conta, e você vai para um lugar que você É. tal. Até E hoje eu lembro que eu ouvi de um conhecido da minha antiga igreja, falou: "Você é muito corajoso". Só que sabe, naquele tom jocoso, assim, louco, né? tipo: "Ah, você é corajoso". Tipo, É. eu não faria isso, porque eu tô aqui, minha empresa, meus negócios e tal. Isso. E sendo que outra pessoa, Jesus vai abordar de outro jeito Vai, completamente diferente. Vai ser um negócio quase que sim. natural, orgânico, que vai encaixar. O outro vai ser mais surpreendente ainda. Ele vai estar dormindo, vai ter um sonho, falar, cara, e aí? Cara, eu preciso disso, eu Aham. preciso, né? Então, assim, cada um Deus aborda de um jeito. Então, a gente não é um roteiro, a gente não é uma engrenagem Sim. que chega, e essa questão de querer, cara, eu sempre fui contrário, com todo amor e carinho aos meus irmãos, que tem as suas igrejas, tem seus métodos. Eu sempre fui muito contrário a método, cara. Sempre muito contrário a método. Porque o método, ele pode começar com a ideia boa. Ele pode começar com a ideia boa. Mas chega lá na frente, uma vez eu lembro de um desses métodos, que o cara tinha um múltiplo de 3 na ponta da língua, até não sei quanto. 3, 3, 9, 27, 81, não sei quanto tempo a gente tá com tantos membros na igreja. Eu falei, cara do céu, não é isso, cara. Não é isso. Não é sobre isso. Não Quem é construía a pirâmide eram os maias e os egípcios, é, né? cara, não é concorrência. Aí a gente estava dentro de uma igreja Assembleia de Deus, a gente fazendo é, nosso curso de teologia. Não, mas porque nosso evangelismo é mais agressivo. Eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Aí você quer pegar e você quer dizer que essa igreja que a gente está aqui desse tamanho, a gente fazendo curso de teologia aqui, porque o evangelismo dela não é tão agressivo quanto o seu, você quer invalidar o trabalho dessa igreja aqui, Hum. desse tamanho aqui, com o trabalho que esses caras estão fazendo. E a gente fazendo curso de teologia aqui. Você viu? Não é uma disputa, irmão. Não é uma disputa quem ganha mais. Não é isso. A questão do evangelho não é esse negócio de que vamos. A questão é levar o evangelho às pessoas, mas tem que levar de uma forma saudável. Né? O evangelho tem que ser levado da forma que o Senhor fazia ali, né? Da forma e falava para multidões, e não era todo mundo que vinha. Mas ele expressava ali, não, tem que vir. Agora vai todo mundo passar no batismo, vou contar uma mentirinha santa aqui. Entendeu? Olha o que o cara fez, cara, Mó com você, ó, situação, mó ridículo. resenha. Meu Deus do Por céu. isso que eu falo, mano, tipo, é uma história que não é
É totalmente fora surreal, da né? realidade, porque a gente e levando para esse contexto, né, de estratégia de igreja, de estratégia, ministerial, quando a gente fala sobre metodologia, eu acho que a melhor metodologia é a da igreja da janela 1040, a igreja perseguida. Como que os cristãos do Irã, por exemplo, a igreja que mais cresce em porcentagem no mundo, tem atuado, né? 16%. Tipo, igreja nenhuma no mundo inteiro cresce esse tanto em porcentagem, a não ser a igreja do Irã, né? A igreja do Irã é a igreja que não tem registro, não tem tempo, não tem liderança central, majoritariamente liderada por mulheres, e ela funciona de uma maneira completamente orgânica através de cafés, de encontros informais. Começa aí. Então, a estrutura inteira da igreja é estrategicamente, por conta, obviamente, de toda a Perseguição. institucionalidade, da perseguição, que é política mesmo, e que eu acredito que não vai mudar esse quadro, porque é um país dentro desses termos, né? Mas nesse cenário, a igreja tem crescido com uma estrutura totalmente descentralizada e através de discípulos de Jesus, sentando no café com alguém que não caminha com Jesus ainda, e ali num chá da tarde, assim, começa um discipulado, um processo de discipulado. Ah, e tal, eu acredito dessa forma, eu acredito daquela outra e tal, e é uma troca de ideia. E aí, conforme o tempo vai passando, essa pessoa vai aprendendo mais sobre quem é Jesus, vai aprendendo mais sobre a vida do Evangelho, vai vendo também na vida desse discípulo de Jesus toda a história. E aí, com o tempo, essa pessoa se converte. Quando ela se converteu, ela já está discipulada, porque ela já vinha sendo discipulada. Então, ela é o discipulado para evangelizar, para a conversão, e não o contrário. Aqui a gente converte para depois explicar. Primeiro li e aceito os termos de uso, e depois você nunca lê aqueles termos de uso, porque é assim a Você já nossa cultura. entrou, Você você já caiu entrou, na já tô, engrenagem, irmão. entendeu? Vamos agora, você tem que tem que Nossa, aqui ó, produzir, né? Você tem tem que o termo. produzir. Pô, não sabia. Não sabia? Tá no contrato. É. Você vê que é interessantíssimo isso, né? Recentemente, tendo que abordar uma situação aonde se tem uma fofoca. Olha que interessante isso. Tem uma Uhum, fofoca ali, uma história, sim. e aí a gente tem que abordar essa situação e tal, e a pessoa, não, não tava, eu não fiz nada de errado, eu só tava contando pra pessoa ali para poder ajudar. Como assim, irmã? Isso é fofoca. Isso chama fofoca. Mas por quê? Porque não entendeu o que que é o evangelho, não entendeu quais são os problemas que tem, não entendeu a questão do combate ao pecado, não entendeu ser uma nova criatura, não entendeu a palavra que você já usou é mudança de rumo, a conversão. Então, indo por esse caminho, cara, é outro caminho agora. Mudou, a linguagem Exato, mudou, exato. mudou, tudo mudou. Tudo Só que não mudou. entendeu porque já entrou, já tá Não funcionando, é, então e você já essa tá. e essa é uma coisa, assim, que a gente traz essencialmente em treinamentos ministeriais, treinamento de evangelismo, treinamento de missões urbanas, porque e isso soa, assim, como a invenção da roda, sabe, tipo, mas não é a invenção da tipo assim, se você ler a Bíblia, se você ler o ministério de Jesus, ele é inteiramente isso, não tinha nada, assim, nada institucional. A gente precisa de uma institucionalidade, né, e tal, a gente acha que a gente precisa, né, eu vou colocar dessa forma, a gente acha que a gente precisa de uma série de coisas que a gente não precisa, porque quando a gente olha o ministério de Jesus, bolhufas, É, porque a gente precisa, não, não tinha nada disso, entendeu? Era tudo em comum, eles tinham tudo em comum, era um só o coração, uma só mente, um só espírito, uma só direção, mesmo nas infelizmente, divergências, né? os governos, né, nos levam a ter que construir essa instituição, e isso é interessantíssimo, porque até dentro das igrejas mesmo, por exemplo, eu já fiz essa pergunta, viu, qual o regime de governo que você acha que uma igreja tem que ter? Eu fiz essa pergunta para ser bem capciosa mesmo, assim, né? A pessoa é democrática, eu dei risada, eu falei, não, a igreja não tem regime de governo democrático. Como assim? A pessoa achou que era um absurdo eu falar isso para ela, por quê? Porque o país vive uma democracia no seu governo, então, automaticamente, as igrejas precisam estar nos mesmos padrões de governança do governo a qual ela faz. E eu falo, gente, não faz sentido nenhum. O sistema de governo da igreja é teocrático. Não precisa de um regime
num papel para poder funcionar. O regime de governo da igreja ele já está aqui. O que nos une Sim. já está aqui. As regras que eu preciso seguir, elas já estão aqui. E não tem compromisso nenhum com o tipo de regime de governo que eu tenho no meu país. Até porque fica muito bonito eu falar em democracia se eu estou no Brasil, por exemplo. Mas e se o meu regime de governo for lá da China, por exemplo? Aí a igreja tem que ser conduzida pelo mesmo regime de governo da China. Você falou do Irã. Se eu for aplicar o mesmo regime de governo para as igrejas do Irã, do regime de governo que o Irã tem, e aí, como é que fica isso? Então isso é É, interessantíssimo, né, quando a gente olha nesse sim. prisma, né? A Mas instituição é um problema, cara. é um problema. E aí, se você olha mais a fundo, entrando já nesse aspecto de regimes políticos e regimes de governo, existe uma ilusão de democracia no mundo ocidental. George Orwell já mostrou isso em diversas obras. Mas existe uma ilusão de democracia ou de liberdade no Ocidente, né? Onde existem oligarquias de bancos e de megacorporações e de famílias muito ricas que detêm, no fim das contas, todo o poder administrativo e de gestão do país, e sempre foi assim, na história do Brasil inteira foi assim, na história de todas as democracias ocidentais sempre foi assim, e quando o poder é dado ao povo via uma figura, essa figura só consegue entrar lá a partir de fazer uma série de convenções sociais com esses grupos. Então, no fim das contas, um regime verdadeiramente democrático nunca existiu, né? No nosso contexto de governança, pelo menos o que a gente tem de referência mais moderna, né? De democracia. Mas quando Jesus cria a igreja, em Mateus 16, ele cria essa igreja debaixo do quê? Da palavra de que ele é o Cristo. E igreja vem do eclésia, que é os chamados para fora. Era quando cidadãos atenienses iam para fora da cidade, das suas casas ali, iam todos para a praça central da cidade para deliberar a respeito das questões. Pô, precisamos asfaltar a rua do Euclides. Vamos asfaltar, essa é a boa notícia. Então, vamos todo mundo se juntar os recursos e vamos asfaltar. Aí mandava uma comissão a partir desse grupo, a partir dessa reunião, para compartilhar a boa decisão, né? A boa notícia do dia, né? Pô, vamos asfaltar a Rua do Euclides, agora vai ter asfalto na Rua do Euclides, né? Era assim, né? E aí, quando Jesus cria a igreja, ele fala, eu estou criando a minha igreja, ele está falando isso. A partir da boa notícia de que eu sou o Cristo, eu estou criando a minha igreja. Esse é o princípio. Essa é a pedra fundamental. Esse é o elementar. E é a isso que as portas do inferno não resistem. Então, quando a gente olha para como a igreja precisa atuar no mundo contemporâneo, e aí, dentro desse cenário de igrejas locais, a gente vê essa perspectiva de divisão, porque cada igreja local é um mini reino de determinados grupos de pessoas, muitas vezes, né? Mas a igreja que Jesus deseja é uma igreja unida. São todas as igrejas locais que se reúnem em casas, em espaços. A maioria das igrejas se reúnem em espaços hoje em dia, né? Então, as igrejas que se reúnem nesses espaços, as igrejas locais, todas unidas são a igreja de Jesus, né? Não a igreja de Jesus do Santo, não. A igreja de Cristo, né? Também não é a igreja de Cristo de denominação. É difícil até falar hoje. Porque se sempre cai em algum nome que é um CNPJ, né? Mas a igreja de Cristo, ela tem uma força para resolver coisas que o governo não consegue. Que nem se reunisse todos os bilionários e trilionários da Terra não conseguiriam. Entendeu? Que é resolver os dilemas mais profundos da alma. E uma vez nós estávamos voltando, eu acho que foi 2013, com o conselho de pastores na cidade. Uhum. Eu não era ordenado pastor ainda, mas eu vibrava demais com esse ajuntamento. E eu falei pro meu pastor, pastor, precisava voltar aquele grupo de pastores e tal. Aí ele falou assim, poxa, deixa eu passar, em 2012 eu falava isso para ele, deixa eu passar a política primeiro, aí a gente tenta conversar com os pastores e tal, tá parado, a gente tenta, ele não era presidente, nem tinha interesse, mas ele tinha essa voz de comando, vamos dizer assim, era uma pessoa que todos gostavam e gostam até hoje, é muito Tem unânime, uma né? boa influência, né? Totalmente, né? E como isso não tem no coração de querer ser o presidente, então isso foi muito tranquilo, essa aceitação de tomar esse café. Chamou o café, esperou passar a eleição. Eu cheguei nele, pastor, passou a eleição, vamos
Ele achou até que eu esqueci. Eu falei, não, pastor, vamos lá, vamos chamar essa. Fim de outubro. É, Opa! vamos voltar e tal. Aí ele falou, não, beleza, eu vou fazer o café, então no começo do ano a gente faz. E vamos chamar os pastores. E foi conversando com os pastores e tal. E foram vários pastores participar desse café. Sim. E eu chorei, cara. Quando eu olhei aquilo lá, falei, cara, aqui tá reunido realmente a autoridade da cidade. Onde o prefeito tem que ver que perdi né, a direção, né? E não o contrário. Eu fiquei muito irritado na pandemia, onde os pastores começaram a rezar as cartilhas dos prefeitos. Eu falei, não, as igrejas têm que ir lá falar como que tem que ser, né? Você aceitar simplesmente calado, como que eu vou coordenar a igreja na pandemia? Não. A igreja tem que falar, ó, a gente quer fazer assim, assim, assado, tem liberdade de culto, e a gente quer manter dessa maneira, a gente quer fazer assim, essa é a nossa ideia como grupo, e a gente vai fazer dessa maneira. Então você ir lá e a gente recebia muito que a prefeitura falou que tem que fazer assim. E a gente calado, a gente aceitou aquilo, tipo, não, a gente determina, a gente tem que orar, a gente tem que reunir para orar. Numa hora de crise, a igreja não ora. Porque, não, a gente tem que reunir. Ah, mas existe distanciamento, não sei o que. Não, ok, tudo bem, mas nós não podemos deixar de nos reunir, cara. A reunião dos santos, isso Sim, é extremamente importante. Independente se eu estou dentro de um espaço ou não. com Eu certeza. preciso me reunir, né? E É, isso é e bíblico. e existe, assim, não podia reunir tem online, tem outras maneiras, mas, assim, não deixar de exercer o princípio, É, porque existe um princípio por trás o resto é tudo material, isso aqui é um material, né, o microfone, por exemplo, câmera, são materiais para que a gente possa conversar com mais pessoas que não estão nesse momento aqui e agora, mas elas vão participar dessa conversa, todo mundo está nessa conversa, né. É uma ferramenta, é uma estratégia, mas o princípio precisa permanecer, né. O problema é que a inclusive, gente sempre perde princípios, em detrimento de manter estruturas, e isso não pode acontecer. falando de conversa, né? Isso não é um culto, mas é. E nós até falamos a palavra democracia aqui, né? Enfim. Mas você pode colocar aqui a sua opinião. Então, independente da plataforma que você tiver, a grande maioria vai assistir pelo YouTube. Deixa sua opinião, fala: olha, nós discordamos, diz que eu discordo disso que você está falando, eu acho que é por outro caminho, né? Eu acho que tem que ser por uma outra história, de uma outra maneira, não tem problema nenhum. Deixa aqui a sua opinião. Contanto que você seja educado, né? Se você sendo crente ou não, só você manter a educação e é muito importante a gente falar sobre isso. Deixa eu falar para você. Aí, ok, né? A gente contou um pouco da história aí, né? Da sua história dentro do Evangelho, né? Que aí você já começou, Sim. teve esse encontro impactante com Deus. E aí, a partir daí, foi ser missionário. O que aconteceu na sua vida ministerial a partir de então? Começou a verda a dificuldade de verdade, né, a gente pensa que, tem uma as pessoas quando aceitam a Jesus ou quando se convertem ou quando, assumem, pensa que vai ser tudo assim, maravilha, é tudo bonito e tal, e não é assim, é uma desconstrução total de quem você acha que você é, quem você deseja muitas vezes ser, para que seja revelado quem você realmente é, e quem Deus te criou para ser, né. Então foi um processo de muita descoberta e mais, assim, acima de tudo, de muita provisão de Deus, né, em todos os momentos, né, dando os momentos certos para as coisas acontecerem e a provisão financeira mesmo necessária para cada situação, né. Eu fiz uma escola missionária no Nordeste, voltei para cá, para a nossa região aqui, assumi liderança de jovens, de comunicação, de louvor na minha antiga igreja local. E lá, nesse contexto da igreja local, comecei, um movimento de evangelização, né. Na época eu era a única pessoa desse movimento de evangelização na minha igreja. Eu era o ministério de evangelismo na minha igreja. Não sei quem já passou por isso É aí, equipe. pode se de Qual- urgência, quando fala urgência, né, era isso mesmo, era urgência missionária, nesse caso. Era só eu, assim. E aí eu falei: "Cara, pô, o Bandorinha só não faz verão, né, vou me reunir com quem? Com os outros evangelistas de outras igrejas, né". Então, comecei a conversar com amigos que eu conhecia de outras igrejas, de outras denominações, pô, vamos começar iniciativa coletiva de evangelização, né. Como chama? Cristandade. Por quê? Cristandade é a quali
tem dois significados. É a qualidade do ser cristão, né? Fulano exerceu a cristandade a partir de praticar justiça social. E a reunião dos cristãos ao redor de todo o mundo. Isso é a cristandade, né? Então, todo mundo que acredita em Jesus ao redor de todo mundo é a cristandade. Então, cristandade. E aí ficou... E aí a gente começou a evangelizar ali em Santa Bárbara, meio esporádico, abriu página na internet, começou ali... Isso foi por 2017 ali. E, de repente, começou a aparecer gente querendo participar em outras cidades, em outros estados. E aí a gente falou, o que é isso? O que está acontecendo? Né? E a gente não sabia que proporção que Deus queria, né, para isso. Porque a nossa ideia inicialmente era, evangelizar ali em Santa Bárbara, no Parque dos Jacarandás, fim. Né? Mas aí Deus começou a mobilizar pessoas nesses outros lugares e começaram a acontecer ações de evangelização e de unidade, de adoração também em outras cidades do Brasil, né? E aí que se criou a cristandade como essa plataforma, esse movimento mesmo missionário orgânico das igrejas, né? Dos cristãos que desejam serem despertos para viver a grande comissão, né? E aí estamos aí, faz 9 anos já, esse ano é o 9º ano já, desenvolvendo esse trabalho de despertar a igreja brasileira para viver a grande comissão em unidade, né? Não em uniformidade, mas em unidade, através dessa diversidade, através dessas diferenças de como ser, de estratégia e de tudo e tudo mais, pois a unidade na diversidade é justamente o desejo de Deus. Uma mão não é igual à outra, mas as duas são parte de um corpo, né? E é isso aí, estamos aí desde então, com essa E mobilização hoje, como que se missionária, né? manifesta esse movimento, né? A cristandade é uma igreja, é uma denominação, é um Não, movimento? não, e nem tem esse intuito. Na verdade, desde o começo da cristandade, já aparecia um e outro assim com uma revelação, né? De, porque nós podemos ser uma igreja. Porque eu tive um sonho que eu via um prédio preto e o logotipo da cristandade. E aí eu falava, então ora para Deus me revelar também, porque até agora Deus não falou nada sobre isso, né? E aí a nossa perspectiva é que, embora existam muitos lugares não alcançados, já existem bastante igrejas locais, já existem igrejas locais suficientes, né? Embora sempre existam oportunidades de plantar novas igrejas locais em lugares não alcançados, já existe igreja o bastante. O que é necessário, portanto, é despertar as igrejas que existem para que elas possam realmente ser atuantes, né, na sociedade. Eu estava passando agora, vindo para cá mesmo, e eu vi em um quarteirão 3 igrejas, uma vizinha da outra, 3 igrejas locais, né, reunidas, cada uma com o seu nome, diferente uma da outra. E eu fiquei imaginando, né, entrei numa reflexão de qual será o impacto dessas igrejas ali no bairro onde elas estão, na cidade onde elas estão. Será que existe uma unidade, uma comunhão entre essas 3 igrejas? Ou será que é só um tipo, beleza, faz o seu aí que eu faço o meu aqui? Né? Então, como essas igrejas podem atuar estrategicamente e serem despertadas para serem realmente relevantes no contexto onde elas estão, onde Deus plantou elas, né? Então, a perspectiva da cristandade é essa, porque existem 70 milhões, né, no cenário mais otimista, 70 milhões de evangélicos no Brasil. Se contar os católicos, então, vai lá para 200 milhões, né? É o país inteiro, praticamente. Contudo, a gente tem um cenário de injustiças sociais, de fome, de pobreza, de uma série de coisas que, a culpa é do governo, a culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é da pandemia, a culpa é do Bolsonaro, é do Lula, beleza, ok. Mas a culpa é principalmente da igreja, que não atuou, que não entra muitas vezes, né? E que tem recurso suficiente para isso, que tem recurso suficiente para transformar todos os cenários de injustiça, né? Não é a gente não pode esperar da Globo, a gente não pode esperar do partido A, do partido B, a gente precisa entender o poder que há no nome de Jesus e que ele entregou à igreja, né, essa autoridade que há no nome dele, para transformar todos os cenários de injustiça. Quando o avivamento caía em diversos contextos históricos, ele transformava
integralmente a sociedade, não era só um avivamento para os cristãos que estavam ali reunidos. Então, quando caiu em Azusa, o cenário de criminalidade em Los Angeles despencou junto com o avivamento. Despencou também junto com o avivamento o vício em drogas, o vício em bebidas, vício em jogatina, em muitas coisas que eram comuns à época. Junto com o avivamento, porque o avivamento ele produz essa transformação de índice. E como o avivamento acontece? Através de uma mobilização ampla de unidade da igreja, né? Então já existe igreja suficiente, não é uma igreja, a cristandade, portanto, nunca vai ser, enquanto eu viver, pelo menos. Até que Deus Até pode falar que é para ser diferente, mas não nasceu com esse não intuito, então. nasceu com esse intuito, porque nós já somos igreja. Hoje você faz parte de uma igreja local. Isso, eu pastoreio juntamente com meu pai a Assembleia de Deus Aviva em São Paulo, Guarulhos, né? Guarulhos, Grande São Paulo ali, que é uma igreja em um bairro bem humilde, assim, bem na região dos Pimentas ali, né? Quem é de Guarulhos ali conhece um pouco o contexto histórico já da região, né? É equivalente ao nosso Pisserno aqui, ou enfim, Ouro Verde para quem é de Campinas. Toda a cidade tem o bairro mais complicadinho, e aí tem se desenvolvido um trabalho ali naquela região, né? Para alcançar as pessoas dali, para o reino de Deus. Perfeito. E aí, então, você está com esse trabalho interdenominacional, como o pessoal gostava de chamar antigamente, né? Isso. E atua em parceria com outros ministérios, sempre no intuito de agregar. Acho isso extremamente importante. Sempre gostei de fazer parte, de alguma forma poder contribuir para levar o evangelho, juntar forças, sem ego. A gente está com um projeto que está... 2 projetos, um já está funcionando mesmo. Quero mandar um abraço para os meninos aí. Vem o Teu Reino também, né? Vem o que Teu Reino, a galera está participando. com certeza. A gente tem um outro projeto que já está na agulha, já para a gente poder retomar também. Como você já falou, já tem muita coisa que já está funcionando, que já funcionou. Não precisa inventar um novo. Vamos fortalecer quem está funcionando. Eu mesmo não tenho vontade nenhuma. Sou pastor auxiliar do ministério já há bastante tempo, não tenho vontade nenhuma de ser pastor titular. Ali até que o senhor não me levante para isso. E se for dentro desse ministério para poder atuar, mas não é nem minha intenção, mas não precisa, por exemplo, falando de Nova Odessa, eu também penso que não precisa de um ministério novo aqui. Eu acho que a gente tem que fortalecer quem já está trabalhando. Tem muito o que se fazer, né? Então a gente pega lá um salãozinho com 10 cadeiras, com todo amor e carinho a todos que têm esse desejo. A Bíblia diz: aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Amém por isso. Mas não fala que você tem que ficar abrindo igreja, torta e direita, né? Você pode contribuir, você pode ajudar. Quanto tem para evangelizar, quantas pessoas tem para a gente poder cuidar. E não assim, e não falando contra a plantação de igreja, porque eu mesmo, durante esses últimos 10 anos, participei da plantação de pelo menos 8 igrejas diferentes, né? Igreja grande, igreja pequena, de todo tamanho. Estava na equipe de plantação da Hillsong em São Paulo, estava em plantação de algumas outras denominações, grande e pequena. O ponto não é esse. O ponto é que existe uma ordem que Deus deseja para a realização das coisas, e se já existe material humano para que uma mobilização seja feita, eu não preciso criar eu já falamos e já abordamos isso aqui em outros podcasts, em outros podcasts, aliás, que assim, a intenção de eu abrir uma igreja, de eu plantar uma igreja, não pode ser porque eu estou chateado com líderes ou pastores que eu já passei debaixo deles, né, da alçada deles, e agora eu quero fazer uma igreja do meu jeito. Não tem que ser essa a intenção. Porque eu quero fazer assim, porque eu quero por esse caminho, não. A intenção tem que ser: o Espírito Santo me deu uma direção, o Senhor me deu uma direção para que eu plante uma igreja nesse lugar, porque tem um povo ali que tem essa necessidade e essa igreja vai vir para suprir essa necessidade desse povo. Mas infelizmente a gente percebe que muitos que plantam a igreja, isso é triste falar isso, né? Mas muitos que plantam é porque estão decepcionados com ministérios anteriores e querem plantar uma igreja para fazer do jeito que ele acha que deve ser. E eu espero que, né, que não seja dessa maneira, né? Porque mais cedo ou mais tarde a pessoa também que vai para essa direção vai aprender, e eu sei disso porque eu já vi plantações e tive envolvido em plantações que eram regidos por esse tipo de princípio. O que eu observei com o tempo é que a pessoa acaba
percebendo que a igreja que ele tem na cabeça dele nunca vai existir, Não porque existe. envolve outras pessoas que têm outras cabeças. É. Talvez a ideia inicial dele ali pode até ser interessante, mas que não é inovação, né? Dificilmente você vê uma coisa, nossa, que Vai inventar a novidade. roda, Não, não. já teve pessoas que eu vi saindo de ministérios, a gente acompanha, já faz uns dias que a gente está vivendo isso. Ah, porque É, eu quero fazer o novo. Mas até os nomes dos eventos que eles fazem são iguais às igrejas que eles saíram. Porque não tem tanta novidade assim para você criar, né? Então a gente é, tem que pegar o simples e replicar, dar um replay nisso, né? Então, exato. simples, o que Jesus falou? Na Ide, vamos ir, né? Cuidar, vamos cuidar, né? Varão, deixa eu falar para Sim, você. Então, a gente tem esse movimento, e dentro desse movimento que saiu outros movimentos, não sei se eu posso chamar de movimento, mas, por exemplo, sim. o Power O Shift, né? prayer shift. Prayer Shift. Isso, o prayer shift é uma coisa muito interessante, inclusive, porque veja só como que entrou, como que chegou a esse momento, né, do prayer shift, que é essa mobilização, né, 24 horas de adoração, as igrejas em unidade, em cada cidade, né, ao redor do mundo todo. É uma coisa que acontece em outros países e que é mobilizada em outros países através da rede global, né, que é o Kingdom Impact Network. Nome difícil lá que eu falei antes, né? A gente estava em 2024 fazendo uma ação de carnaval, no Carnaval de São Paulo, de evangelização. A gente entrou em diversos grupos diferentes e aleatórios de evangelização. Evangelização no sambódromo, nos blocos, tudo mais. E ali eu conheci um pessoal que gostava muito de evangelizar. E aí eles falaram, pô, você tem que conhecer o Derek. Falei, quem é Derek? Eles falaram, Derek é um amigo nosso, missionário dos Estados Unidos, que mora na França, tal. Assim, ele tem a mesma visão que você, de unidade, de despertamento da igreja e tal, e tem feito isso lá na França, tem feito isso em outros países. Falei, legal, conheci o Derek, 2024. Aconteceu uma série de coisas, tal. Derek veio para cá no ano passado, né? E aí começou o Prayer Shift a partir dessa iniciativa global, né? Então, qual é a ideia? É unir a igreja do mundo todo em suas representações locais em cada cidade para por 24 horas adorar e interceder. É uma coisa assim, simples Simples. e com um poder fantástico de expressão mesmo, né? E diversos níveis, né? Uhum. Porque a gente foi criado para isso, né? Deus nos chamou para relacionamento, Sim, relacionamento com Ele, relacionamento com os nossos irmãos, né? Os primeiros mandamentos principais ali, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Na virada do dia, Adão vinha ali contar as novidades ali, ou vinha bater um papo, né? Deus sim, sempre descia para bater o papo com Adão, esse relacionamento com ele. E é para isso que nós somos chamados, é para isso que nós estamos aqui. Então parece que é uma coisa tão, o evangelho é uma coisa tão complexa, mas a gente não conseguir entender dessa maneira, né? Só que é difícil porque, como a gente já falou, não estou falando mal dos meus amigos pastores, mas a gente tem essa característica, né? Mas o que está acontecendo? Mas por que esse movimento? Quer abrir igreja? Não sei o quê e é, tal. E acaba não se ajuntando. Mas a gente vai percebendo que aos poucos, né? Quando a gente continua insistindo nisso, as coisas acontecem e o reino ganha, o sim, evangelho ganha, com né? certeza. Então, que legal isso. Então, não sei se vai dar tempo da gente soltar esse podcast. Já tem um programado já para agora em abril, né? Isso, agora no feriado da Páscoa, né? Então, na sexta santa, dia 3, 7 da noite começa, e vai até o dia 4, sábado, às 7 da noite. E que tem Também. um tempo que acontece isso, de quanto tempo? Existe Isso, um cronograma? geralmente acontece um por semestre. Um acontece na Páscoa e outro no Yom Kippur, se não me engano, cai lá por setembro, outubro, né? Eu acredito que esse ano vai cair ali no fim de setembro. Mas a gente vai ter a data certinho para passar para todo mundo lá nas redes sociais, né? Do Legal. Cristandade. Então, essas são as redes sociais para poder seguir. O Varão passa muito rápido, né? Eu queria que. Nossa, eu vou ter que voltar aqui desse jeito. Vou ter que voltar outras vezes, né? Eu quero que você deixe aí já as redes sociais, como que a galera faz para conhecer, né? Se é que eu posso chamar de movimento, a gente falou movimento, Sim, mas não deixa de ser. Para a galera conhecer, para poder se engajar, para poder participar desses 24 horas aí. Fica à maravilha. vontade, Varão. Tá aqui sua câmera, tá aí o microfone aberto para você, fica à vontade. Maravilha.
Bom, o Cristandade é arroba Cristandade Brasil no Instagram, no Facebook, em todos os canais, geralmente é Cristandade Brasil. E aí por lá você vai encontrar postagens onde todos os movimentos conectados estão, né? Então, a Missão Reino e Expansão, o Centro de Formação Missionária é lá na Amazônia Peruana, que é um projeto que está integrado, que é um projeto parceiro também. O Kingdom Impact Network, tem postagem com todo mundo lá, e aí a partir desse hub, né, que é o Cristandade Brasil, você vai encontrar lá todo mundo, todos os projetos, tudo que Deus tá realizando, né? Inclusive agora no dia 10 de abril, eu não sei quando que vai ser lançado, por isso estou falando datas, né? Dia 10 de abril eu estou indo com uma equipe lá para o Cabo Verde, então nossa equipe global de missionários está indo lá para o Cabo Verde, para realizar esse trabalho de despertamento da igreja lá no Cabo Verde, né? Então, é um país que tem 5% de cristãos protestantes e tem muitas oportunidades para testemunhar lá e para despertar líderes, para treinar líderes e pastores. E aí nós estamos indo para lá com a equipe global com esse propósito, né? Também. E aí já fica aí para orar, né? Por nós, porque são portas que Deus abre e que a gente precisa da direção do Espírito, né? Para todas as situações que são colocadas, que a gente nem imagina, né? Uma realidade completamente diferente, mas Deus está nos levando para lá para um propósito, né? Benção demais. O que nos une aqui, eu sempre falo para todos os meus convidados, está aqui, ó. Isso aqui nos une, é o que nos faz, é o que nos conecta, né, através disso aqui. E essa Bíblia aqui em específico, ela está se tornando um memorial aqui do nosso Crentez Cast, demais, né? hein? Que o Crentez Cast, a gente poder falar a língua do crente, levar esse bate-papo, desmistificar certas coisas. E todos os meus convidados aqui, na medida do possível, têm assinado, deixado aí, né, o seu nome aí para ficar para a posteridade. Enquanto você assina, já quero te agradecer por estar aqui com a gente no Crentez Cast. É você que esteve com a gente aqui, né, nesse episódio. Muito obrigado por você estar aqui com a gente e não deixe de se inscrever no canal aí da Faís Produções, que é quem produz esse podcast aqui, o Crentez Cast. Dentro do nosso canal nós temos outros podcasts também, podcast voltado para empresários, voltado a outros segmentos também aí. Nós temos cursos, diversos outros materiais. Você quer ser um apoiador do Crentez Cast? Entre em contato com a gente, né? Com certeza vai estar aqui na descrição do vídeo os contatos da Faís Produções. Entre em contato com a gente para você ser também um apoiador do Crentez Cast e demais materiais aqui da Faís Produções. Fala Varão, fala Varoa, um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo Crentez Cast.